Olá, terceiro ano, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é terça-feira e hoje a nossa aula é conhecendo outros números, né? De acordo com o nosso conteúdo do nosso livro de matemática. Só que antes, a tia colocou para vocês assistirem um link, tá? Então fiquem aí ligadinhos que já vai passar para você poder assistir, tá bom? Para você entender como que é feita a composição dos números na casa da centena, da dezena e da unidade, tá bom? Assiste aí, logo após tem a explicação da tia Renata da atividade do livro, tá bom? Olá, galerinha! A aula de hoje é sobre decomposição de números. Vamos lá? Sabemos que os números são formados por algarismos e que cada algarismo desse número mora numa casinha. Nós temos as casinhas da unidade, dezena e centena. Então, se um número é composto apenas de um algarismo, que é o caso dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eles devem ocupar a casinha da unidade. Agora, quando um número é formado por dois algarismos, que é quando contamos de grupos de 10 em 10, assim, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, dizemos que estes números devem ocupar as casinhas da dezena. Para finalizar, tem os números formados por três algarismos, que são aqueles que formamos grupos de 100. Acompanhe abaixo as centenas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Agora que já entendemos que os números ocupam as casinhas da unidade, dezena e centena de acordo com a quantidade de algarismos que apresentam, fica mais fácil falarmos de decomposição. E para isso, vamos analisar alguns exemplos. Observe o número 138. Vamos colocar o número 138 nas casinhas. Veja que o número 8 ocupa a casa das unidades. O número 3 mora na casa da dezena. E o número 1 vive na casa da centena. Logo, temos uma centena, 3 dezenas e 8 unidades, sendo que uma centena vale 100, 3 dezenas vale 30 e 8 unidades vale 8. Viu como é fácil? Agora vamos decompor o número 52. Primeiramente, vamos colocar cada morador na sua casa. O número 2 na casa da unidade e o número 5 na casa da dezena. Agora chegou a hora de decompor esse número. Temos, então, 5 dezenas e 2 unidades. Ou seja, 5 dezenas é a mesma coisa que 50 e 2 unidades é a mesma coisa que 2. Temos, então, 50 mais 2. Reparem que podemos decompor os números de duas maneiras. Assim, 138 é igual a uma centena, 3 dezenas e 8 unidades. 52 é igual a 5 dezenas e 2 unidades. Ou podemos decompor assim: 138 é igual a 100 mais 30 mais 8. 52 é igual a 50 mais 2. Vamos decompor mais um número para não ficar dúvidas? O número é 369. Vamos colocar os algarismos nas suas devidas casas. Assim. Agora, vamos decompor. 3 centenas, 6 dezenas e 9 unidades. Ou 300 mais 60 mais 9. Agora eu tenho certeza que você aprendeu. E se ficar Conhecendo outros números. São números que nós já vimos
Inclusive, a tia colou no seu caderno, já tem, né, lá no início, né, do ano que a gente começou a aprender sobre os numerais, a escrita dos numerais, que são os números por extenso, a tia colocou lá uma lista da escrita dos números, para você poder praticar, para você, né, saber como que escreve os números que são números maiores, né? E hoje nós vamos aprender sobre centena, dezena e unidade. Também é um conteúdo que nós já vimos também na nossa sala de aula. E hoje a tia vai explicar para você como que você vai estar fazendo essa atividade. Na página 122, conhecendo outros números. Acompanha com a tia Renata a leitura no seu livro. Olha só. O menor número de 3 algarismos é o 100. Vamos estudar outros números de 3 algarismos? Olha só, em uma partida de futebol, o goleiro também pode fazer gols. O ex-goleiro do time de São Paulo, Rogério Ceni, marcou 131 gols durante seus 25 anos de carreira. Olha só, em qualquer profissão ou atividade que executamos, devemos nos esforçar para alcançar o maior êxito, fazendo com capricho o trabalho proposto e dando o melhor de nós mesmos. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que dar o melhor. Assim como, né, o Rogério Ceni, ele é um ex-goleiro. E olha só, ele marcou 131 gols. Olha só que legal! E agora, nós vamos fazer como que é a composição do número 131. E é isso que a tia vai representar aqui para vocês. Então, como que é a composição desse valor? Quando a gente fala de 100, nós estamos falando da casa da centena, né? Nós estudamos sobre dezena e unidade. Dezena é quando é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora, quando nós chegamos na centena, é o quê? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 até o 900. Então, vamos lá. 131. Como que é a composição desse número? 131, gente, vem de 100. Ó, 100, 30, que é o dezena, e o 1, que é a unidade. Então, nós temos aqui 100 mais 30, mais 1, que é igual a 131, certo? Então, como que nós vamos colocar ela em cada casa da centena, dezena, da unidade? Muito fácil, não é 131? O 100, gente, é o mesmo que uma centena. Se for 200, 200 é o mesmo que 2 centenas, certo? Se fosse 300, seria 3 centenas. 400, 4 centenas. Então, nesse caso, como é 131, o 100, ele representa uma centena, o 30, 3 dezenas e o 1, uma unidade. Entendeu? Então, é a centena, a dezena e a unidade. E se fosse outro número? Olha só. Se fosse outro número, vamos colocar um número maior. Deixa eu apagar aqui para você entender. Olha só. E se fosse o número 342? 342. Como que é a escrita desse número? 300, que é o nome por extenso, 342. Opa! A tia colocando o número. E 2, 342. Esse aqui é a escrita do número por extenso. É essa escrita que você tem no seu caderno, uma lista de todos os números. Então, olha só, 342. O 300, como que é a composição desse número? 342 é o mesmo que 300 mais
40 mais 2, que é igual a 342, certo? Então, como que eu vou colocar ele no nosso quadro de centena, dezena e unidade? 300, gente, é o mesmo que 3 centenas. Por quê? 100 mais 100 mais 100. Então, ele é centena. Ele está na casa da centena. E o 40 é o mesmo que 4 dezenas, que é de 10 em 10. E na unidade, nós colocamos ele aqui, ó, que é do número 1, do número 0 até o número 9, certo? Então, aqui nós temos 342, que é o mesmo que 300 mais 40 mais 2, que é 342. Essa que é a composição dos números. Na sua atividade, o que você vai fazer? Página 123. Você vai colocar a escrita dos números dentro desses quadradinhos. É pequeno? É, mas se você escrever em cima e embaixo, você vai conseguir escrever ele. Se não couber, você pode usar o espaço em branco aí do seu livro, tá bom? E na página 124, você vai compor esse... Então, como a tia havia dito, você irá compor esses números, tá bom? Você irá completar esses quadros da página 124. Então, vamos lá. Aqui nós temos um quadro igualzinho está no seu livro. Não é igual, mas é semelhante. Cada um desses daqui, que são os quadros maiores, que tem um monte de quadradinhos, cada um possui 100 unidades, que vai para a casa da centena. Então, se eu tenho 100 aqui, como que eu conto esses números? 100 mais 100, 200. Então, eu tenho o quê? 2 centenas. É isso que você irá escrever na sua atividade. 2 centenas. E aqui, nesses quadradinhos, cada um desses eu tenho 10. Então, se eu tenho 10 aqui, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 dezenas. Aí, você coloca o número 5. E nesses quadradinhos, eu vou contar quantos que tem, porque já é na casa da unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho o quê? 6 unidades. Como que eu vou colocar ele aqui em valores? 2 centenas é o mesmo que 200. 5 dezenas é o mesmo que 50. 6 unidades. Agora, qual é o valor se a gente juntar tudo? 200 mais 50, 250. Mais 6, 256. Então, agora você irá escrever como que se lê 256. Aí você vai escrever lá na linha embaixo. 256. Certo? É dessa forma que você irá fazer a letra B e também a letra C. Agora a tia vai explicar para você a atividade da página 125. Vou fazer um exemplo para você conseguir entender como que faz. Olha só. Na página 125, você vai compor esses números, decompor os números. No caso aí, nós temos o quê? 357, que é o exemplo. Então, você vai o quê? Decompor esse número. 357, igual está no exemplo. O que você vai fazer? 300 mais 50 mais 7, né? Que é o 357. Assim, você vai fazer na A, na B, na C e na D. Na número 4, complete as frases usando uma única vez o número apresentado em cada ficha. Então, olha só, letra A. O preço do aparelho de televisão é quantos reais? No caso, você vai olhar aonde? Você vai deduzir pelo valor. Então, olha só, gente, pelo valor, uma televisão não é um valor maior, então ela é quanto? 900 e 700,
979, né? A letra B, uma bola de futebol. Você vai deduzir. Uma bola de futebol não é algo assim mais barato? Então, qual que é o menor valor? R$ 59. O pai de Joaquim tem 198 centímetros de altura. Então, você vai colocar o 198. Como é que você vai saber quais são os valores? É igual a tia está falando. É de acordo com a lógica do que está falando. Ó, complete as frases usando uma única vez o número apresentado em cada ficha. Então, você vai deduzir pela lógica do que está falando. Uma televisão é cara, então você vai colocar um número maior. Uma bola de futebol é o menor valor. E os centímetros, 198 centímetros. Fechou? Aí você vai contar qual é o valor que Marina tem. Ó, Marina fez uma compra e ao pagar recebeu de troco as cédulas representadas ao lado. Qual foi a quantia que Marina recebeu de troco? Você vai calcular essa conta, você vai contar quanto que tem de dinheiro nessa fotografia e colocar em valor, no caso que é em números, não precisa ser a escrita de como que se lê, tá? É o número mesmo. Essa é a atividade de hoje, espero que a tia tenha conseguido te explicar como que você irá fazer sua atividade. Qualquer dúvida, chama a tia no WhatsApp, tá bom? Ó, um beijo no coração, fica com Deus e até amanhã.